Antes de começar essa história, quero te pedir um favor bem rapidinho. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. E olha, seu comentário é muito importante. Escreve aqui embaixo. Gratidão. Para eu saber que você está me acompanhando. Agora vamos para a história. Fecho os olhos e vejo tudo tão claro como se tivesse acontecido ontem. Eu era jovem, cheia de sonhos, e foi numa festa de igreja que conheci José. Ele estava lá, encostado numa árvore, camisa branca bem passada, aquele sorriso meio tímido que me encantou de primeira. Não sei explicar, mas meu coração acelerou de um jeito que nunca tinha sentido antes. E quando nossos olhos se cruzaram, eu soube. Aquele homem ia mudar minha vida. E mudou. José era do tipo quieto, mas muito trabalhador. Gostava das coisas simples, de café forte e pão quentinho. No começo, ele me olhava de longe, mas um dia criou coragem e veio falar comigo. Dona moça, será que posso te acompanhar até em casa? Foi assim que começou nossa história. E que história! Nosso namoro foi daqueles bem antigos, com bilhetes escondidos na Bíblia e encontros na porta de casa, sempre sob o olhar atento do meu pai. Mas o amor crescia, forte como raiz de árvore velha. Casamos numa tarde de primavera, com vestido simples e festa no quintal. Lembro da minha mãe dizendo que felicidade não precisava de luxo, só de coração sincero. E como eu era feliz. O tempo foi passando, e a vida foi sendo construída no dia a dia, com as mãos dadas, os risos compartilhados, e até as dificuldades que enfrentamos sempre juntos. Eu sonhava em envelhecer ao lado dele, ver nossos filhos crescerem e, quem sabe, um dia, balançar na cadeira de balanço, segurando sua mão enrugada. Mas a vida tem caminhos que a gente não espera. Lúcia chegou ao mundo quando eu já tinha 8 anos. Lembro do dia em que mamãe a trouxe do hospital, enroladinha num cobertor cor-de-rosa. Tão pequena, tão frágil. Naquele instante, fiz uma promessa silenciosa. Sempre cuidaria dela. E cuidei. Desde cedo fui mais que irmã. Fui quase uma segunda mãe. Quando ela chorava à noite, eu levantava para ninar. Quando deu os primeiros passos, foi para os meus braços que correu. Mamãe dizia que eu era muito nova para tanta responsabilidade, mas eu não via como obrigação. Lúcia era minha alegria, minha companheira, a amiga que Deus me deu dentro de casa. O tempo passou, e a diferença de idade nunca nos afastou. Pelo contrário, sempre fomos grudadas. Eu a ajudava nos deveres da escola, ensinava a trançar o cabelo, dividia com ela meus segredos. Quando comecei a namorar José, ela vibrava por mim. Você vai casar primeiro, mas não esquece de mim, hein? Brincava. E eu ria. Puxava-a para perto e prometia. Nunca, Lúcia. Você sempre será minha irmãzinha. E ela acreditava, porque era verdade. Nossa ligação era tão forte que bastava um olhar para sabermos o que a outra sentia. Se eu estava triste, ela percebia. Se ela precisava de ajuda, eu sabia antes mesmo de ela pedir. Crescemos assim, unidas, inseparáveis. Eu nunca poderia imaginar que essa mesma irmã, a quem confiei minha vida, um dia me partiria o coração. A vida de casada foi como eu sempre sonhei. Simples, cheia de amor e construída dia após dia com pequenos gestos. José era um bom marido. Trabalhava duro e fazia questão de cuidar da casa e da família. Nos primeiros anos, vivíamos com pouco, mas eu nunca reclamei. O que importava era estarmos juntos. Quando nossos filhos nasceram, minha vida ganhou um novo propósito. Ser mãe me preencheu de um jeito que nada mais poderia. Passei a me dedicar inteiramente a eles, acordando de madrugada para amamentar, costurando roupinhas à mão e aprendendo a economizar cada centavo para garantir que nada faltasse. Eu vivia para a família e não me arrependia disso. Lúcia sempre esteve por perto, ajudando como podia. Ela adorava brincar com as crianças e era quase uma segunda mãe para eles. Eu confiava nela de olhos fechados. Era minha irmã, minha melhor amiga.
Quando precisei trabalhar fora para ajudar nas despesas, foi Lúcia quem ficou com as crianças. E como sou grata por isso! Por muitos anos, nossa casa foi cheia de risos, cheiro de bolo assando no forno e vozes infantis correndo pelos corredores. Eu olhava para tudo aquilo e sentia meu coração transbordar. Era a vida que eu sempre quis, o futuro que eu e José sonhamos juntos. E mesmo nos momentos difíceis, quando o dinheiro apertava ou quando o cansaço pesava nos ombros, eu repetia para mim mesma: vale a pena, Célia. Você tem tudo o que precisa. Mas o que eu não sabia era que, enquanto eu me dedicava inteiramente à minha família, havia algo acontecendo bem diante dos meus olhos. Algo que eu não queria enxergar. A gente sempre acha que conhece quem tem ao lado, né? Eu confiava em José como quem confia no próprio coração. E Lúcia? Bom, Lúcia era minha irmã, meu braço direito, minha melhor amiga. Mas o tempo ensina que nem tudo é como a gente imagina. Hoje, olhando para trás, vejo que os sinais estavam lá, pequenos, discretos, mas estavam. Só que naquela época, eu não quis enxergar. Lembro das conversas que terminavam assim que eu entrava na sala, dos olhares rápidos que duravam 1 segundo a mais do que deviam, dos momentos em que Lúcia parecia desconfortável quando José chegava em casa. Mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Besteira, Célia. Você está cansada, vendo coisa onde não tem. Eu repetia para mim mesma. E seguia com a vida, porque minha rotina não me dava tempo para desconfianças. Entre cuidar da casa, dos filhos e do trabalho, eu simplesmente não parava para pensar. Mas algumas coisas começaram a me incomodar de verdade. Como aquele dia em que encontrei o perfume de Lúcia impregnado na camisa de José. Ela esteve aqui hoje? Perguntei, tentando parecer despreocupada. Ele riu, disse que sim, que ela tinha passado para deixar umas coisas para as crianças. E eu acreditei. Por que não acreditaria? Era minha irmã, era meu marido, era a minha família. Só que, no fundo, algo dentro de mim começou a se agitar. Uma intuição silenciosa, uma angústia que eu não conseguia explicar. Eu ignorava, tentava afastar aqueles pensamentos, mas eles sempre voltavam. E o pior de tudo é que, por mais que eu tentasse esconder, meu coração já sabia a verdade. Só faltava o dia da descoberta. E ele chegou. Aquele dia começou como qualquer outro. Acordei cedo, preparei o café, cuidei das crianças e saí para o trabalho. Era uma quinta-feira comum, sem nada de especial. Mas a vida tem dessas coisas. Às vezes, o destino muda tudo num instante, sem aviso, sem piedade. No meio da tarde, meu chefe me dispensou mais cedo. Pode ir, Célia. Hoje está tranquilo por aqui. Eu sorri, agradeci e peguei o ônibus para casa, feliz por ter um tempinho extra para descansar. Mas, se eu soubesse o que me esperava, teria dado a volta e ido para qualquer outro lugar. Quando cheguei, a porta estava encostada. Estranhei. José sempre trancava tudo. Entrei devagar, sem fazer barulho. A casa estava silenciosa, mas havia algo no ar. Um cheiro doce, familiar. Perfume de Lúcia. Meu coração acelerou. Um aperto estranho tomou conta de mim. Fui andando pelo corredor, os passos pesados, o corpo já sentindo o que a mente ainda tentava negar. Quando cheguei ao quarto, parei. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. E lá estavam eles, José e Lúcia. Na minha cama. No meu lar. Por um segundo, o tempo parou. Meu peito ardeu, como se tivessem arrancado algo de dentro de mim. Eu quis gritar, quis chorar, quis correr. Mas eu só fiquei ali, parada, olhando para os dois. Eles me viram. E o silêncio foi mais cruel do que qualquer palavra. Lúcia cobriu o rosto com as mãos. José tentou dizer alguma coisa, mas eu já não ouvia mais. Tudo desmoronou ali, naquele instante. Meu casamento, minha confiança, minha família, o amor da minha vida e a irmã que jurei proteger tinham me traído da pior forma. Naquele dia, algo dentro de mim morreu. Mas outra coisa nasceu.
A certeza de que eu nunca mais seria a mesma. O silêncio durou poucos segundos, mas para mim pareceu uma eternidade. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir no peito. Meu corpo tremia, mas não era de medo. Era de raiva, de dor, de traição. Olhei para José primeiro, o homem com quem dividi uma vida inteira, com quem sonhei envelhecer. Ele abaixou a cabeça, como um covarde. Depois, olhei para Lúcia, minha irmã, minha menina, a pessoa em quem mais confiei no mundo. Ela chorava, mas que direito tinha de chorar? Eu era a única que tinha o direito de derramar lágrimas ali. Como vocês puderam fazer isso comigo? Minha voz saiu rouca, amarga, carregada de dor. Nenhum dos dois respondeu. O silêncio foi a pior resposta. Eu queria que José gritasse, que negasse, que dissesse qualquer coisa para que aquilo tudo fosse só um pesadelo. Mas não era. A raiva tomou conta de mim. Sem pensar, avancei para cima dele, os punhos fechados, batendo no peito dele com toda a força que ainda me restava. Ele segurou meus braços, tentando me conter, mas eu lutei. Você destruiu tudo, José. Tudo! Como pode ser tão cruel? Como pode olhar nos meus olhos depois disso? Minha voz ecoava pelo quarto. Eu não era mais aquela mulher calma, aquela esposa dedicada. Eu era um vulcão em erupção. Meu corpo inteiro tremia. Soltei-me dele e virei para Lúcia. E você? Minha irmã? Minha melhor amiga? Eu fiz tudo por você, Lúcia. Te protegi, te cuidei. E era assim que você me retribuía? Ela chorava, murmurava um pedido de desculpas que eu não queria ouvir. A dor era insuportável, como se um punhal tivesse atravessado meu peito. Minhas mãos formigavam, minhas pernas tremiam. Eu queria fugir, desaparecer. Mas antes, precisava que eles sentissem pelo menos um pedaço da dor que estavam me causando. Vocês se merecem. Cuspi as palavras, sentindo o gosto amargo da decepção. Mas eu juro, um dia vocês vão sentir essa dor. E quando sentirem, lembrem-se de mim. Após o confronto, tudo se transformou em um turbilhão. Eu mal conseguia pensar. O sofrimento estava tomando conta de mim de tal forma que mal conseguia respirar. O mundo ao meu redor parecia ter desabado como um castelo de cartas, uma fragilidade que eu não imaginava. O que eu mais temia aconteceu. A traição não vinha apenas deles, mas também da vida, que me mostrava que nem sempre quem amamos é digno do nosso amor. Eu saí de casa sem destino, apenas caminhando pela rua, sem saber para onde ir. O peso no peito era insuportável. As ruas pareciam mais vazias do que nunca, as casas mais distantes. Tudo o que antes me trazia conforto agora parecia estranho, distante. Voltei para casa tarde, esperando encontrar uma resposta, um consolo, mas só encontrei a mesma dor. O olhar de José, a expressão de culpa de Lúcia, nada era capaz de acalmar o vazio que tomava conta de mim. Era como se estivesse fora do meu próprio corpo, olhando para a cena, mas sem saber como reagir. Senti vergonha. Vergonha de mim mesma, de ter acreditado tanto, de ter me entregado tanto. Meu casamento, minha irmã, minha vida inteira, tudo ruía na minha frente, como um edifício desmoronando lentamente. E o pior é que eu não sabia como seguir em frente. O que fazer agora? Como reconstruir uma vida que eu pensava ser sólida e verdadeira? A dor da traição me cegava, e eu sentia como se a minha alma tivesse sido quebrada. Fui dormir naquela noite sem conseguir fechar os olhos. O corpo cansado, a mente confusa, mas o sofrimento não dava descanso. O que eu mais queria era que tudo fosse um pesadelo. Queria acordar e encontrar tudo como antes. Mas sabia que isso não era mais possível. Tudo o que restava agora era o vazio. Eu estava sozinha no meio de tudo, perdida em minha própria casa, sem saber o que fazer com os pedaços da minha vida. Naqueles dias que se seguiram, minha mente parecia um turbilhão. Eu me questionava, me culpava, tentava entender onde tudo havia dado errado. O que foi que eu fiz para merecer isso?
Será que eu fui cega demais? Será que não vi os sinais que estavam tão claros? A culpa me consumia, me fazia pensar que eu tinha falhado de alguma forma. Talvez se eu tivesse sido mais atenta, talvez se eu tivesse dado mais atenção a José, ou ouvido mais Lúcia, isso nunca teria acontecido. Eu queria entender aonde eu tinha errado. Queria uma resposta que me desse paz. Mas aos poucos, fui percebendo que a culpa não era minha. Eu me entreguei de corpo e alma para minha família, para o meu casamento. Dei o melhor de mim a cada dia, a cada gesto, a cada sorriso. Como alguém que ama com tanta intensidade poderia ter feito algo para merecer essa dor? Eu fiz tudo o que pude, sempre com o coração aberto, sempre com o desejo de ver todos felizes, de construir uma vida ao lado de José e Lúcia. Foi difícil chegar a essa conclusão, porque eu me senti tão pequena diante da traição. Mas com o tempo, a dor começou a dar lugar a uma aceitação amarga. Eu não tinha culpa. Eles sim. José e Lúcia decidiram trair minha confiança, quebrar a lealdade que sempre dei a eles. Eu não pude evitar isso. Por mais que quisesse, não poderia ter mudado nada. E essa era a verdade que eu precisava aceitar. Aceitar que não era minha responsabilidade. Aceitar que a dor que sentia não tinha sido provocada por falhas minhas, mas pela decisão deles de me trair, de romper com tudo o que era sagrado para mim. E quando finalmente percebi isso, algo dentro de mim começou a se acalmar. Não seria fácil, não seria rápido, mas pelo menos agora eu sabia que a culpa não era minha. E com isso, comecei a me libertar, mesmo que aos poucos. O peso da traição já era insuportável, mas o que veio a seguir foi quase mais difícil de suportar. O julgamento da família. Alguns, que eram próximos, ficaram ao meu lado, tentaram me apoiar, me oferecer conselhos e palavras de conforto. Mas havia outros, aqueles que eu nunca imaginaria, que tomaram o lado de José e Lúcia, minimizando a dor que eu sentia, como se tudo não passasse de um mal-entendido, um erro inocente. Eles diziam: "Ah, isso acontece, Célia. Não é o fim do mundo. Ele é seu marido. Você deve perdoá-lo." E a dor só aumentava. Como podiam me pedir isso? Como podiam achar que seria fácil simplesmente perdoar e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido? A dor de ver a minha própria família fazer pouco caso daquilo que para mim era uma ferida aberta. Era como se estivessem me empurrando de volta para um abismo. A traição não era só de José e Lúcia. Agora, eu sentia que até minha própria família estava me traindo. Aqueles que me apoiaram tentaram entender, mas, por mais que me abraçassem, parecia que ninguém conseguia realmente entender o tamanho da minha dor. Como explicar para quem nunca passou por isso a agonia de descobrir que a pessoa que você ama e confia, e a irmã que você protegeu durante toda a vida, romperam de forma tão cruel com tudo o que você acreditava? Algumas palavras de consolo, algumas promessas de que tudo ficaria bem, não faziam sentido para mim. Como poderia ficar bem? Como poderia ser capaz de continuar em um mundo onde todos pareciam minimizar o que eu sentia? Me senti mais isolada do que nunca. As discussões, os olhares, as palavras malditas, tudo me esmagava. Era como se eu tivesse que lutar contra algo que não conseguia controlar. A percepção dos outros sobre a minha dor. O julgamento me feriu mais do que qualquer outra coisa. Aquela sensação de estar sozinha em minha dor, de não ser compreendida nem pela minha própria família, era uma agonia silenciosa, mas profunda. Eu sentia que o que havia sido destruído, além da minha confiança em José e Lúcia, era a própria ideia de família que eu tinha construído durante toda a vida. Agora, a pergunta que me restava era: como eu poderia seguir em frente quando parecia que até aqueles em quem eu mais confiava não estavam dispostos a entender o que eu estava vivendo? O peso da dor se tornou insuportável. Cada canto da casa lembrava a mentira, a traição. O cheiro do perfume de Lúcia, que ainda estava nas cortinas, a cadeira onde José costumava se sentar todas as noites para conversar, o quadro na parede que ele me deu no nosso aniversário de casamento.
Tudo me lembrava o que foi e o que deixou de ser. Cada peça, cada objeto, se transformou em um lembrete cruel do que minha vida havia se tornado. Eu não podia mais viver ali, naquele lugar onde o amor se transformou em dor, onde minha confiança foi quebrada. Quando tomei a decisão, senti que uma parte de mim estava sendo arrancada. Eu amava aquela casa, aquele lugar onde vivi tantas memórias, mas não conseguia mais encontrar um espaço para mim ali. A cada passo que dava dentro de casa, eu sentia um vazio maior. José e Lúcia continuavam em silêncio, cada um com sua própria culpa, mas sem oferecer uma palavra de arrependimento genuíno. Para eles, parecia que a vida seguia. Para mim, nada mais era como antes. Foi então que eu tomei a decisão que, mesmo me partindo por dentro, sabia que era necessária. Eu ia embora. Ia deixar para trás tudo o que construímos juntos. A casa, os móveis, os sonhos. Eu precisava dar um passo para me salvar. Eu precisava me reerguer por mim mesma e por meus filhos. Não sabia o que me aguardava, não sabia o que seria da minha vida sem José, sem a segurança daquela rotina. Mas sabia que continuar ali era impossível. Arrumei as coisas, sem pressa, mas sem olhar para trás. Quando olhei para meus filhos, vi nos olhos deles o medo e a dúvida. Eu também estava com medo, claro. Como uma mãe poderia não temer o futuro, o desconhecido, quando a segurança de sua família havia sido destruída? Mas eu sabia que, para o bem deles, era melhor seguir em frente. Por eles, eu precisava ser forte. No momento em que deixamos a casa, senti um alívio inexplicável, mas também uma dor profunda. Estava começando de novo, mas sem saber o que o futuro me reservaria. Não sabia onde íamos morar, nem o que faríamos para nos sustentar. Eu só sabia que precisava seguir em frente. Meu coração estava partido, mas minha alma ainda queria viver. Ainda queria acreditar que um novo começo poderia ser possível. E foi assim que parti, com os filhos ao meu lado, sem saber o que viria pela frente, mas com a convicção de que não poderia mais viver na sombra da traição. Eu estava indo em busca de um recomeço, com o coração despedaçado, mas com a esperança de que, um dia, talvez, eu encontrasse paz novamente. Quando deixei a cidade, sabia que precisava de um lugar onde pudesse me reencontrar, onde o peso da dor e da traição não fosse tão intenso. Foi quando encontrei uma casinha simples no interior. Aquelas pequenas janelas de madeira, a pequena varanda com o chão de terra batida, o cheiro da terra molhada depois da chuva. Era um lugar modesto, mas que trazia algo que eu não encontrava há muito tempo: paz. A natureza parecia oferecer uma serenidade que eu precisava para curar as feridas que estavam dentro de mim. Nos primeiros dias, a solidão me apertava. O silêncio daquelas manhãs era ensurdecedor, e eu sentia o peso de estar tão distante de tudo o que conhecia. Mas aos poucos, fui me acostumando. A quietude do campo me ensinava a olhar para dentro de mim, a sentir o que estava realmente acontecendo no meu coração. A cada dia que passava, eu me sentia mais conectada com a natureza ao meu redor, como se estivesse aprendendo a respirar de novo. Longe da cidade, longe das memórias de José e Lúcia, eu começava a ver a vida de outra maneira. Era como se o tempo, de alguma forma, tivesse parado para mim, me dando a oportunidade de olhar o mundo com novos olhos. O recomeço não seria fácil, mas eu estava determinada a viver, a me curar, a aprender novamente a encontrar a alegria nas pequenas coisas. A casinha era simples, mas ali, cercada pela natureza, eu sentia que estava começando de novo, um passo de cada vez. Eu ainda não sabia o que o futuro me reservava, mas no fundo, sentia que aquele era o meu lugar. Um lugar onde eu poderia ser quem realmente sou, sem máscaras, sem expectativas. Apenas eu, e a promessa de um novo começo. Nos primeiros dias, a liberdade era aterrorizante. Eu sempre vivi para os outros, para José, para meus filhos, para minha família. Nunca havia vivido apenas para mim. Agora, sozinha,
Com o campo ao meu redor e a imensidão do céu como companhia, tudo parecia grande demais, pesado demais. A solidão me incomodava de um jeito que eu não esperava. Não sabia o que fazer comigo mesma. Mas, com o passar do tempo, comecei a perceber que a liberdade que tanto me assustava também tinha algo de curativo. Pela primeira vez em muitos anos, eu podia respirar profundamente, sem pressa, sem cobrança, sem ter que ser alguém para agradar os outros. Eu podia, finalmente, ser apenas eu. No começo, não sabia como lidar com isso, mas aos poucos fui aprendendo. Comecei a dedicar tempo a mim mesma, sem pressa, sem exigências. Aos poucos, os dias começaram a ficar mais leves. A solidão, que no início me angustiava tanto, começou a se transformar em um espaço para a reflexão. Eu estava sozinha, sim, mas nunca me senti tão próxima de mim mesma. Eu não precisava de ninguém para me completar. Eu era o suficiente. Talvez isso fosse o que eu precisava aprender. Que eu não dependia de ninguém para ser feliz. E que a paz que eu procurava por tanto tempo estava dentro de mim, esperando para ser encontrada. A liberdade, embora assustadora, estava me curando aos poucos. Era uma jornada difícil, mas necessária. Eu estava começando a redescobrir quem eu realmente era, sem as máscaras da esposa fiel, da irmã protetora, da mãe dedicada. Eu era simplesmente Célia. E pela primeira vez, eu estava começando a gostar dessa versão de mim mesma. Com o tempo, a solidão da fazenda começou a me ensinar uma nova forma de estar no mundo. Foi quando conheci um grupo de mulheres da região. Elas eram de idades variadas, com histórias tão diferentes das minhas, mas todas tinham algo em comum. Tinham vivido, cada uma à sua maneira, momentos de dor e superação. E foi com elas que eu comecei a entender que, apesar da dor da traição, eu não estava sozinha. As mulheres do grupo eram fortes, resilientes, e logo percebi que a vida no campo tinha algo de terapêutico. Conversávamos sobre os mais variados assuntos, de receitas antigas, como fazer a rosca mais gostosa, até confidências de vida que só quem já passou por muito pode compartilhar. O mais bonito era que, embora minhas cicatrizes ainda estivessem frescas, eu sentia que aquelas mulheres me acolhiam sem julgamentos. Elas me ouviam, me compreendiam. Não precisei de explicações para entender que todas nós já passamos por algo que nos marcou e que, juntas, encontraríamos forças para seguir em frente. Foi ali, entre histórias de perdas e reencontros, que comecei a perceber que não estava sozinha e que as mulheres, especialmente aquelas que já viveram tanto, possuem uma força silenciosa, uma força que cura. Cada uma delas me ensinava algo, me fazia ver a vida com outros olhos, e, aos poucos, eu fui me permitindo relaxar e confiar novamente nas pessoas. Eu não precisava carregar o peso da minha dor sozinha. Essas novas amizades começaram a me mostrar que, mesmo depois de tudo o que vivi, ainda havia espaço para amor e conexão. Não o amor romântico, mas aquele amor de apoio, de compreensão, de irmãs de alma. Foi assim que fui aprendendo a confiar novamente, a acreditar que, mesmo após a traição, a vida ainda tem muito a oferecer. A vida no campo trouxe-me algo que eu não esperava: prazer nas pequenas coisas. No começo, eu me dedicava apenas à sobrevivência, mas logo percebi que havia mais para explorar. Comecei a cuidar de um pequeno jardim ao lado da casinha. Nunca pensei que pudesse gostar de mexer com as mãos na terra, mas, de alguma forma, aquilo me trazia paz. Cada semente plantada, cada flor que desabrochava, parecia um sinal de que a vida, mesmo após a dor, podia florescer de novo. Descobri também o prazer de cozinhar para mim mesma. Antes, sempre fiz as refeições para minha família, com pressa. Muitas vezes sem pensar no que estava preparando. Mas agora, na quietude da fazenda, cada prato era uma forma de cuidado comigo mesma. Eu escolhia os ingredientes com carinho, preparava as receitas com calma. E, a cada refeição, sentia que estava me reencontrando, que estava me cuidando. A tranquilidade da vida no campo, o som dos pássaros,
o cheiro da terra, o gosto simples da comida, tudo começou a me ensinar que a felicidade não precisa ser algo grandioso. Ela pode estar nas pequenas coisas. E aos poucos, eu fui me permitindo sentir essas pequenas alegrias. Foi assim que aprendi a apreciar o presente, a viver o agora, sem pensar no passado ou no futuro. Descobri que, para encontrar a felicidade, não precisamos ir atrás de grandes conquistas. Às vezes, ela está em um jardim bem cuidado, num prato simples, numa conversa tranquila com amigas que entendem. A vida pode ser leve, se soubermos dar valor às pequenas coisas que nos rodeiam. O tempo passou, e a dor foi se tornando mais suave. No fundo, eu sabia que o perdão era algo que eu precisava para seguir em frente. Mas, por tanto tempo, eu não soube como fazer isso. O que aconteceu com José e Lúcia me deixou marcas profundas, e a ideia de perdoar parecia impossível. Como poderia perdoar quem destruiu minha confiança, quem me causou tamanha dor? Foi então que, em uma tarde tranquila, enquanto caminhava pela fazenda, uma ideia me surgiu. O perdão não era para eles, mas para mim mesma. Não era para que eles ficassem livres, mas para que eu pudesse me libertar da prisão que a raiva e a mágoa estavam criando dentro de mim. Eu percebi que, enquanto eu guardasse rancor, continuaria presa ao passado, e o passado não poderia mais me dominar. Eu precisava seguir em frente para poder viver em paz comigo mesma. Perdoar não significava esquecer. Não significava que eu aceitava o que havia acontecido. Mas significava que eu estava liberando a mim mesma da dor que eu carregava. O perdão era para a minha paz, para o meu coração, para a minha liberdade. E quando tomei essa decisão, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Eu estava me libertando. E assim, finalmente consegui perdoar, sem esquecer. Perdoei José e Lúcia, mas, mais importante, perdoei a mim mesma. E, com isso, pude, enfim, começar a viver novamente. Nos primeiros dias, foi difícil não só para mim, mas também para meus filhos. Eles eram pequenos e, mesmo sem entender completamente o que havia acontecido, sentiam a ausência de José. Eu sabia que o pai deles ainda era importante para eles, e isso me partia o coração. Muitas vezes, eu os pegava chorando no quarto, perguntando por que o pai não estava mais ali, querendo saber quando ele voltaria. Eu os abraçava e tentava confortá-los, dizendo que, por enquanto, não podiam ver o pai, que só o veriam quando crescessem. Não queria feri-los mais do que já estavam sendo feridos. Era uma dor silenciosa. Uma dor que eu carregava junto com a minha. Eu sabia que o que estava fazendo era o melhor para eles. Mas ver meus filhos sofrendo era como uma faca no meu peito. Cada lágrima deles me lembrava o que havia sido destruído. E mesmo tentando ser forte, às vezes me sentia como se estivesse falhando. Eu sabia que estava fazendo o certo, mas o amor deles por José ainda estava ali, intacto. O tempo, no entanto, foi me ensinando que as coisas mudam. Aos poucos, as outras mulheres do grupo de amigas começaram a se tornar parte da nossa vida. Muitas delas também eram mães, com filhos da mesma idade dos meus. Elas me acolheram de uma forma tão generosa, e seus filhos começaram a se aproximar dos meus, brincando e criando laços. O tempo, que no começo parecia tão pesado, começou a aliviar a dor deles, à medida que começaram a construir novas amizades e descobrir novas fontes de alegria. Meus filhos começaram a sorrir de novo. Eles faziam novas brincadeiras, riem mais e começaram a sentir a leveza da vida no campo. Não era a mesma felicidade de antes, claro, mas era uma felicidade nova, algo que, aos poucos, começou a tomar conta dos nossos corações. Eles passaram a ver que a vida ainda podia ser boa, que havia amor ao nosso redor, em cada pequeno gesto de carinho, em cada amizade que nascia entre as crianças. Eu os via felizes novamente, e isso era tudo o que eu precisava para me sentir aliviada. Quando os vi pela primeira vez, jogando bola com os filhos das minhas amigas, rindo como se nada de ruim tivesse acontecido, meu coração se encheu de gratidão.
Eles estavam voltando a ser as crianças que eram antes da dor tomar conta das nossas vidas. Foi nesse momento que percebi que a felicidade deles não estava perdida para sempre. Ela estava, na verdade, dentro de nós o tempo todo, apenas esperando o momento certo para voltar a brilhar. E com o tempo, a tristeza foi se dissipando, a alegria começou a florescer. E a vida no campo se tornou um verdadeiro recomeço para todos nós. José e Lúcia apareceram na fazenda em um dia qualquer, como se o tempo tivesse congelado, e nada de ruim tivesse acontecido. José estava com aquele olhar de sempre, tentando disfarçar a culpa que o consumia, enquanto Lúcia, como se fosse sua cúmplice, se mantinha em silêncio. Quando os vi, uma sensação de repulsa tomou conta de mim, mas eu sabia que aquele era o momento de fechar definitivamente aquele capítulo. Eles tentaram conversar, falar sobre o que aconteceu, pedir desculpas, como se isso fosse apagar os anos de dor. Mas, em vez de me abalar, o que senti foi um profundo desprezo. Como eles ainda podiam achar que eu me importava? Como José podia ter a audácia de pedir desculpas, depois de tudo o que ele fez? Ele já não tinha mais nenhum espaço na minha vida, e eu não ia permitir que isso fosse diferente. Eu os encarei com firmeza e disse: "Não quero mais nada com vocês. O que aconteceu está enterrado, e vocês não têm mais nenhum direito sobre minha vida ou sobre o que eu sou agora. Se quiserem paz, sumam de uma vez por todas. Eu não tenho mais nada para dar a vocês." Fui dura, e senti uma força que não imaginava que ainda tinha. Não precisava de mais explicações, nem de mais lágrimas. Eles estavam fora da minha vida, e eu estava decidida a manter assim. Quando viraram as costas e se afastaram, a sensação que eu tinha não era de vingança, mas de liberdade. Eu estava livre. Livre para viver minha vida sem o peso de um passado que tentava me prender. E aquela foi a última conversa com eles. Nunca mais me procurei, e em silêncio fui enterrando o que restou deles no fundo do meu coração. Agora, com o peso da traição finalmente tirado das minhas costas, eu percebi algo poderoso. O passado não tinha mais poder sobre mim. José, Lúcia, a dor, a raiva, tudo isso ficou para trás. Eu não queria mais carregar as memórias ruins, não queria mais olhar para o que me machucou. Estava decidida a seguir em frente, sem arrependimentos, sem lamentos. Viver no campo me deu essa clareza. A natureza tem uma maneira de ensinar isso, de mostrar que a vida segue, que as árvores continuam a crescer, as flores continuam a desabrochar, mesmo quando as coisas parecem desmoronar. Não podia continuar presa ao passado. Eu não podia deixar que o que aconteceu me definisse para sempre. Quando olhei para os meus filhos, vi o futuro. E com a certeza de que o que mais importava era o presente e o que estava por vir, decidi não mais olhar para trás. Eu era mais forte agora, mais sábia. E o que estava no passado, no fundo do meu coração, ficou lá. Só restava olhar para frente, com esperança, com os olhos voltados para as possibilidades do futuro. Com o tempo, percebi algo que nunca imaginei que fosse possível. Eu nunca precisei de ninguém para ser feliz. Por tantos anos, eu vivi para agradar os outros, para ser a esposa, a mãe, a amiga, e no final, eu me esqueci de quem eu realmente era. Mas ao me afastar de tudo, ao passar os dias na quietude da fazenda, descobri uma coisa maravilhosa. O amor próprio é a base de tudo. Eu comecei a entender que minha felicidade não dependia de José ou de qualquer outro homem. Eu podia ser feliz sozinha. Eu podia me sentir plena apenas com a minha própria companhia. Cuidar de mim mesma, cuidar dos meus filhos, fazer as coisas que me faziam bem, isso era o suficiente. Quando comecei a ver isso, percebi que a verdadeira paz vem de dentro, e ninguém mais tinha o poder de me fazer sentir menos do que isso. A cada dia que passava, o amor próprio foi crescendo dentro de mim. Não era mais sobre agradar aos outros, mas sobre ser fiel a mim mesma, sobre me respeitar. Eu aprendi a gostar de quem eu era, sem precisar de validação externa. E foi essa descoberta que me fortaleceu. Eu estava pronta para o que viesse,
mas, acima de tudo, estava em paz comigo mesma. E foi quando eu menos esperava que o amor voltou à minha vida. Mas agora, era diferente. Eu não procurava mais por ele. Eu não precisava de ninguém para me sentir completa. O amor que eu havia perdido ao longo da minha jornada, na verdade, nunca tinha ido embora. Ele sempre esteve dentro de mim. E agora eu estava aberta a ele de uma maneira nova, sem pressa, sem dependência. Ele apareceu de forma suave, sem alarde. Um homem simples da cidade vizinha, que passava pela fazenda algumas vezes. Começamos a conversar, a trocar experiências de vida. Eu me vi rindo de novo, compartilhando momentos, e ao mesmo tempo, aprendendo que esse amor não era uma necessidade, mas uma escolha. Eu não estava mais buscando preencher um vazio. Eu estava apenas querendo compartilhar momentos com alguém que me entendia, que respeitava o meu espaço e a minha liberdade. Se antes o amor era uma busca desesperada, agora ele era uma escolha tranquila. Eu queria alguém ao meu lado, mas não porque sentia falta de algo, e sim porque eu sabia que a vida é mais rica quando compartilhada. Ele me respeitava, e eu o respeitava. Não havia mais idealizações, nem expectativas irrealistas. Eu já sabia quem eu era, e ele, ao meu lado, era uma adição à minha felicidade, não a razão dela. Eu não podia mais me prender ao que me destruiu. A traição de José e Lúcia, apesar de toda a dor que me causou, foi o que me libertou. Sem ela, talvez eu nunca tivesse encontrado a força que estava dentro de mim. Talvez nunca tivesse me dado conta de que eu não precisava de ninguém para ser feliz. Tudo o que eu passei, cada lágrima, cada momento de tristeza, me trouxe até aqui. E foi aqui que eu descobri a mulher que sou hoje. Eu me tornei mais forte, mais independente. Eu não tinha mais medo da solidão. Agora, a solidão era uma amiga que me permitia encontrar a paz interior. Eu percebia que a vida, mesmo com seus altos e baixos, é um presente. A traição que quase me destruiu foi, na verdade, o que me fez crescer. E assim, com a cabeça erguida, eu segui em frente. A vida continua, e eu sou grata por isso. Não sei o que o futuro me reserva, mas sei que estarei pronta para ele, com os filhos ao meu lado, com o amor próprio como guia. E, se for o caso, com alguém ao meu lado para dividir o caminho, mas sem precisar dele para ser feliz. Agora, olhando para meus filhos, vejo que o tempo realmente passa rápido. Eles cresceram, se tornaram pessoas incríveis, com suas próprias histórias e sonhos. Eu os vi enfrentando suas próprias dificuldades, mas com a força e a sabedoria que eu tentei passar a eles. Às vezes, me pego pensando no que o futuro reservava para cada um deles. O que eles seriam quando adultos? Quais caminhos escolheriam? Mas agora, vejo que o maior presente que posso dar a eles é confiar em seu próprio caminho. Eles já estão prontos para seguir suas próprias jornadas. E embora eu sempre queira protegê-los, sei que eles têm a força para enfrentar o que a vida lhes trouxer. O mais importante é que, apesar de todas as dificuldades, de todas as perdas que enfrentamos, o amor e o apoio entre nós nunca se quebraram. Eu, como mãe, apenas desejo que eles sejam felizes, que encontrem seu próprio caminho e que, assim como eu, aprendam a amar a si mesmos acima de tudo. E, embora o futuro ainda seja um mistério, estou em paz. Tenho certeza de que o que quer que venha, estarei lá para apoiá-los, assim como sempre estive. E sei que, independentemente do que o futuro traga, a vida continuará, e nós continuaremos, juntos. Cada um com sua personalidade, seus sonhos e escolhas. Eu nunca tentei moldá-los ao que eu queria, apenas os criei com amor e princípios, para que fossem pessoas dignas e felizes. Mas um deles, o mais velho, decidiu se reaproximar do pai. E eu não o impedi. Ele chegou um dia e me contou, sem medo, que vinha conversando com José. Disse que o pai ainda perguntava de mim, que queria saber como eu estava. Mas eu não quis nem ouvir. Para mim, José morreu naquele dia em que destruiu nossa família. Não existe mais espaço para ele na minha vida. Meu filho sabia disso e respeitava.
Ele nunca tentou me forçar a perdoar de um jeito que eu não quisesse. Eu olhei nos olhos dele e disse: Filho, você já é um homem. Se quer ter contato com seu pai, essa é sua escolha. Eu jamais impediria. Ele é seu pai, e isso nunca vai mudar. Mas para mim, esse homem não significa mais nada. Eu não quero notícias. Não quero saber se está bem ou mal. O que passou, passou. Eu segui minha vida e não quero que ele faça parte dela. Ele entendeu. Diferente de quando era criança, agora ele via tudo com outros olhos. Ele sabia o que eu passei. Sabia o tamanho da dor que carreguei por tantos anos. E, o mais importante, ele não me culpava por tê-lo afastado do pai quando era pequeno. Pelo contrário, agora que era adulto, ele entendia que eu fiz o melhor que pude. Ele sabia que, naquela época, eu estava apenas tentando protegê-los, tentando evitar que mais dor e confusão entrassem em nossas vidas. Ver meu filho seguir esse caminho não me machucava, porque eu sabia que era uma decisão dele. Ele precisava fazer suas próprias escolhas, e eu o apoiava nisso. O importante era que o vínculo entre nós nunca se quebrou. Eu nunca deixei de ser mãe, nunca deixei de estar ao lado dele. E ele, mesmo com essa reaproximação, nunca deixou de me respeitar. A verdade é que o tempo ensina muitas coisas. Ensina que cada um tem sua jornada, suas próprias feridas e formas de curá-las. Meu filho escolheu se reaproximar do pai. E essa era uma escolha dele. Mas eu escolhi seguir minha vida sem olhar para trás. E essa foi a melhor decisão que já tomei. Se o mais velho decidiu se reaproximar de José, o mais novo seguiu um caminho diferente. Ele nunca demonstrou interesse em buscar o pai. Nunca perguntou por ele. Nunca quis saber como estava. Para ele, José era apenas uma lembrança distante. Alguém que fez parte da infância, mas que não tinha mais espaço na sua vida. Eu nunca forcei nada. Sempre deixei claro para os meus filhos que, quando crescessem, teriam liberdade para decidir por si mesmos. E meu filho mais novo fez a escolha dele. Ele nunca me disse com todas as palavras que guardava mágoa, mas eu via nos olhos dele que, no fundo, existia um sentimento de rejeição, de abandono. Talvez ele nunca tenha superado totalmente o que aconteceu, ou talvez tenha simplesmente aceitado que certas pessoas não fazem falta. Uma vez tentei puxar assunto, perguntei se ele queria ver o pai. Ele balançou a cabeça e respondeu, sem nenhuma hesitação: Não, mãe. Não faz diferença na minha vida. E aquilo foi o suficiente para eu entender. Ele não sentia raiva, não sentia saudade. Apenas seguiu em frente sem carregar o peso dessa relação quebrada. Mesmo sem falar muito sobre isso, eu percebia que ele tinha construído um mundo onde José não existia mais. Talvez fosse sua forma de se proteger, de não reviver dores antigas. E eu respeitava. Cada um lida com as feridas do passado de um jeito, e eu jamais tentaria mudar isso. No fundo, o que importava para mim era que meus filhos fossem felizes. O mais velho quis dar uma segunda chance ao pai, o mais novo preferiu seguir sem ele. E estava tudo bem. Eu sempre estive ali para eles, sempre fui o porto seguro, a mãe que nunca os abandonou. Eles tinham liberdade para escolher seus caminhos, e eu os apoiava, independentemente da direção que tomassem. O tempo passou, os anos levaram muita coisa embora, mas me trouxeram algo ainda mais valioso: a paz. Meus filhos seguiram seus caminhos, cada um com suas escolhas. O mais velho manteve contato com o pai. O mais novo não sentiu necessidade. E eu? Eu segui em frente, sem carregar pesos desnecessários, sem olhar para trás. Aprendi que a vida sempre nos coloca diante de desafios que parecem impossíveis de superar. Naquele dia, quando entrei no meu próprio quarto e vi meu marido e minha irmã juntos, achei que meu mundo tinha acabado. Mas, no fim das contas, aquele foi apenas o começo de uma nova história. Uma história onde eu me tornei a personagem principal. Hoje, quando olho para trás, não vejo dor. Não vejo arrependimento. Vejo uma mulher que foi traída, ferida e humilhada, mas que encontrou forças para se levantar e construir uma vida nova, sem depender de ninguém.
Descobri que a felicidade não está em outra pessoa, mas dentro de nós mesmas. E que o amor próprio é o maior presente que podemos nos dar. E agora, se você que está me ouvindo já passou por algo parecido, ou conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma palavra pode mudar tudo. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative as notificações, porque eu ainda tenho muitas histórias para contar. Afinal, a vida nunca para de nos surpreender.